Boa noite a todos. Nos fez esse convite para poder falar do meio ambiente, que ele possa ser aí fazer com que essa política pública seja eficaz. E principalmente porque o resíduo plástico é o lixo no oceano, né? Principalmente o resíduo plástico, é uma das grandes ameaças para o próprio meio ambiente, para o oceano, né? Quando a gente tem aí os resíduos plásticos demorando mais de 200 anos para se desintegrar no mar. Então, nós temos o objetivo geral de banir a produção de resíduos plásticos e similares na ilha de Fernando de Noronha, ou seja, reduzir a produção geral de plásticos descartáveis na ilha. Infelizmente, temos ainda que enfrentar desafios, ou seja, colocando exceções no decreto, porque muitos produtos ainda não conseguiram eliminar o plástico da sua própria industrialização. Então, por isso, nós focamos no copinho, no canudo, na sacola e na garrafa acima de 500 ml. Tivemos o papel também de conscientizar os moradores, fazendo várias imersões na comunidade, nas associações comerciais da ilha, promover atividades e eventos realizados na ilha, com principalmente um centro de engajamento que foi criado através de uma parceria público-privado com a cervejaria Heineken, que abraçou esta causa e investiu para que a gente criasse um centro de engajamento. A gente explica para a comunidade, a gente traz a comunidade noronhense para dentro do projeto, explicando o porquê de existir esse projeto. O dispositivo legal fala sobre entrada, comercialização e uso de plásticos descartáveis ou similares. Entrou em vigor a partir de 11 de abril, porque nós publicamos o decreto em dezembro de 2018, mas estipulamos um prazo de 120 dias de adaptação para que a gente pudesse fazer trabalhos de conscientização da população na escola, nas associações de bares e restaurantes, nas associações dos artesãos, enfim, na associação de pousadas também, que foi muito importante, e tivemos aí uma adesão praticamente unânime de toda a população noronhense, porque da preservação do meio ambiente, que se eles não tivessem aí a conscientização coletiva de preservar a ilha, eles não teriam hoje a movimentação do turismo lá, que é o que sustenta 95% das famílias noronhenses. Então, nós fizemos várias ações, oficinas de imersão, fizemos ações com os estabelecimentos comerciais, entregamos placas, né, com os dizeres aqui não. Então, todos os estabelecimentos comerciais que vocês visitarem em Noronha, seja um restaurante, uma pousada, um mercadinho, ele vai ter na sua entrada uma placa dizendo aqui não, ou seja, aqui não tem plástico descartável, aqui não tem sacola, aqui não tem copo, aqui não tem canudo. Também entregamos 5.000 kits para toda a população, ou seja, todos os noronhenses receberam um kit com uma sacola reutilizável, um copo reutilizável e um canudo reutilizável, um canudo próprio de aço, inox. E fizemos uma entrega promocional para 400 turistas em um dia de atividade. Iniciamos ações sistemáticas de fiscalização nos estabelecimentos e principalmente no porto e no aeroporto, né? Eram ações rotineiras e diárias, onde nós fiscalizamos ali a chegada dos turistas e a chegada de embarcações. Então, nossas ações ficaram totalmente voltadas para o combate à Covid, prejudicando um pouco aí a implementação a continuação, né, do implemento da política pública do plástico zero. Mas só para se ter uma ideia, no primeiro mês nós apreendemos 350 quilos de plástico descartáveis, e isso aí reduziu
a perto de 10 quilos por mês, até o 7º mês, quando foi praticamente zerado aí a apreensão de plásticos descartáveis na ilha. Então, mesmo após 120 dias de adaptação, iniciando a fiscalização, nós ainda assim tivemos que continuar conscientizando a população, ou seja, 4 meses fazendo imersões, fazendo eventos, atividades para trazer a comunidade para dentro do projeto. Mesmo assim, nós precisamos continuar fazendo uma permanente conscientização da comunidade. Essas são as notificações mensais que ocorreram nos 11 primeiros meses aí de vigência do decreto, que são feitos em estabelecimentos comerciais. Então, que é principalmente o que nós queremos fazer do programa, um programa educativo, um programa que conscientiza a população e não que pune. Então, essas notificações têm o intuito de educar a população, educar a comunidade, para que eles comecem a entender de fato o porquê do programa existir, o mal que faz o plástico. E esse é um gráfico dos plásticos apreendidos no aeroporto, né? Então, nós tivemos aí 200 quilos de plástico descartáveis apreendidos entre apreensão de fato e entrega voluntária, porque nós temos um posto de entrega voluntária no aeroporto para o turista ou o morador que esteja chegando com plástico descartável na mão e faça sua entrega. Para entender, juntando com os 350 quilos, né, quase 400, quando você soma os outros meses, apreendidos nos estabelecimentos comerciais, nós estamos chegando perto aí de 700 quilos de plástico descartáveis que foram apreendidos e retirados da ilha e que foram deixados de ser consumidos também nos meses seguintes. Um alcance de cerca de 5 mil moradores e 100 mil turistas ano, apesar de que esse número de 100 mil turistas ano nós vamos baixar, porque estava ultrapassando a capacidade de carga da ilha e nossa meta esse ano ficar abaixo dos 90 mil turistas ano, que é um regimento ambiental que nós temos que seguir, que é o plano de manejo de Fernando Noronha. E temos aí a importância do programa, que vem conseguindo inserir Fernando Noronha dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, vem conseguindo ajudar a banir 5 dos 10 principais itens de limpeza de costa, mas principalmente conseguindo dar exemplo com impacto positivo da proibição, né, que estamos tendo dentro da ilha de Fernando Noronha. E trazendo, importante dizer sempre, com um trabalho perene de conscientização, trazendo a comunidade para entender a importância do programa, a redução de dano que isso faz ao meio ambiente e o projeto de futuro que significa essa política pública do plástico zero. Temos sempre desafios a enfrentar. Um deles é a mudança estrutural da própria indústria. Quando nós implantamos essa política pública, um dos principais problemas que começamos a enfrentar foi a chegada de plástico através de produtos industriais, né, que são, a maioria deles, envelopados com plástico e vêm do porto. E você precisa começar a trabalhar com a própria indústria em geral para que isso seja evitado, senão o plástico continuará presente em nossas vidas. Há exemplo de caixas de cerveja, que a caixinha da cerveja, o pack que se chama, é de papel, mas o que envelopa do garrafão, que é um plástico reutilizável ali, todas as outras águas elas são envelopadas com plástico. E isso dificulta o nosso trabalho, porque é um hábito secular que nós estamos enfrentando e temos que ter a educação permanente
com a própria comunidade, dentro das escolas, dentro das associações, e enfrentamos essa luta aí contra a indústria em geral, que insiste em usar o plástico em todos os seus produtos. Um desafio novo que está sendo implantado, junto com a Heineken, que abraçou o projeto Noronha Plástico Zero, é a reciclagem de 100% do vidro. A Heineken investiu não só no projeto Noronha Plástico Zero, mas também no caminho do vidro, onde nós implementamos pontos de coleta de vidro em toda a ilha, e isso aí leva a um maquinário dentro da nossa usina de tratamento de resíduos sólidos, possibilitando a reciclagem de 100% do vidro de Fernando de Noronha. Ou seja, o vidro entra no maquinário, é triturado e vira pó, vira areia, podendo se transformar aí num produto para a própria construção civil dentro da ilha. Além disso, estamos construindo uma parceria nova com a BOL, que é uma empresa de produção de alumínio, de latas de alumínio, e também será implantado o Vadilata, em Fernando de Noronha, também com novos pontos de coleta do alumínio, onde será reciclado esse alumínio todo de Fernando de Noronha, com uma coleta seletiva e, inclusive, incentivando a economia circular da ilha. E assim nós estaremos atingindo 3 tipos de resíduo: o plástico zero, o vidro e também o alumínio dentro de Fernando de Noronha, para que a gente cada vez mais elimine esses resíduos de uso único em Fernando de Noronha. Então esse é um resumo para que a gente possa entender e tentar espelhar e dar exemplo a outras localidades sobre o Noronha Plástico Zero. Muito obrigado. Muito obrigada. Moderador João aqui do EcoSurf já está animado para fazer um comentário, porque afinal de contas, né, Fernando de Noronha e EcoSurf, lixo no mar, eles estão muito sintonizados nesse tema. Por favor, João. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre esse tipo de legislação específico, algumas potencialidades e algumas fragilidades, quando essas leis que vieram para banimento, restrição, substituição de materiais descartáveis de uso único, e a lei do canudinho, ela ficou muito simbólica, né? No Brasil inteiro, muitas capitais será adotar essa legislação, as câmaras para formular esse tipo de política. Eu tive a oportunidade no estado de São Paulo de participar de algumas discussões das leis de canudinho na própria capital, a cidade de São Paulo, município de Ilhabela, município de Itanhaém, que são cidades no litoral paulista. E o texto, em algumas dessas legislações, ele trouxe algumas questões que não especificava muito, quando se tratando de canudinho, o tipo de plástico de substituição que seria. E hoje, em algumas cidades, a gente vê a proliferação no balcão do tal do canudo oxibiodegradável, que na verdade é um sistema onde o plástico ele se degrada de uma maneira mais rápida, porém ele não é biodegradável, ele só acelera o processo para virar ali uma poeira mais rápido, e isso, infelizmente, por não ter uma fiscalização efetiva nas cidades, a gente está vendo que essa lei se torna inócua, né? Ao mesmo tempo, as potencialidades que a gente percebe é justamente o efeito pedagógico que se trouxe para a sociedade. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, foi muito criticado. Pô, mas está discutindo uma política de canudinho. Aí quando se tem aquele relatório que foi produzido em 2017, que traz ali os principais resíduos encontrados, né, nas limpezas de praia, o canudinho não figura nem entre os 4 primeiros. Mas o canudinho é um problema, e de fato é um problema. E ele não esteja em primeiro do ranking, mas ele está nesse ranking das quantidades de materiais encontrados em limpezas de praias, nesse exemplo que eu estou trazendo. Porém, quando se discute o canudinho, se abre uma janela muito grande para se discutir resíduo sólido. Então, a preocupação é para o canudinho, mas por que o canudinho? Porque é um plástico descartável. Quais são os outros plásticos descartáveis que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Então, a possibilidade de ampliar essa discussão e esse efeito pedagógico na vida das pessoas que se atentaram a entender o porquê de uma política dessa nascer é importante. E no caso, isso trouxe para a ilha belezas que a gente tem
no mundo, e parabéns para a administração e pelo trabalho que está sendo feito. Era isso. Obrigada, João.